Prezados internautas, nossos votos de muita paz. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema também importante, a responsabilidade dos espíritas. Todos nós ouvimos no meio espírita que o espiritismo, na figura dos seus trabalhadores, representa os trabalhadores da última hora. Este é um fato que realmente nos remete às nossas responsabilidades. Porque nós sabemos que o Espiritismo em si é a terceira revelação. É o Consolador prometido por Jesus, de modo que representa ser um plano do Cristo para a humanidade. É o cristianismo redivivo, que ressuscita os ideais cristãos para a época que o homem está vivendo. E o que caracteriza as revelações? A revelação, segundo os espíritos da codificação, no livro A Gênese de Allan Kardec, no primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, revelação, a palavra revelação, vem da palavra revelare, do latim, que quer dizer retirar de sobre o véu. Então, a doutrina espírita tem como revelação o seu compromisso com a verdade. E uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta novas informações para se adaptar à época que o homem está vivendo. Desta forma, nós já podemos começar a sentir a verdadeira responsabilidade do espírita. Porque o trabalhador da última hora colhe, nesse momento que nós estamos passando, o fruto de várias épocas da humanidade em que a espiritualidade tentou revelar a verdade. Aconteceu com Moisés a primeira revelação, com Jesus a revelação maior. E agora, nesta época que nós estamos, a terceira revelação vem explicar as palavras do Mestre para que o homem entenda que, apesar de toda a tecnologia abraçada nos tempos atuais, o homem nunca foi tão necessitado das palavras de Jesus, explicadas pela razão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, fala uma lição muito importante, no Sede Perfeitos, capítulo Sede Perfeitos, a respeito do homem de bem. O homem de bem é aquele protótipo do homem como ele deveria ser. Particularmente quando eu leio essa lição, sempre me lembro de Chico Xavier, porque Chico, além de exemplificar como médium, exemplificou também como homem e como espírita, sendo que o médium refletia-se no homem e o homem refletia-se no médium. Então esse capítulo do homem de bem fala que o homem de bem, ele age com responsabilidade. Ele sempre procura entender que o que ele está passando hoje é fruto do seu passado, que ele deve entender como sendo, dentro dos desígnios de Deus, os resgates necessários para a sua reabilitação. Sabe também que o seu futuro dependerá das suas atitudes presentes e que as pessoas do seu convívio devem ser tão valorizadas quanto a sua própria existência, cumprindo aquela máxima do Cristo que diz: fazer ao outro o que deseja para si. O homem de bem coloca o amor acima das atitudes, a ética de viver. Ao falar, fala palavras de progresso. Ao pensar, emite boas vibrações. Ou seja, é o homem do futuro. No item seguinte a este próprio item do homem de bem, existe o item chamado verdadeiros espíritas. E no primeiro parágrafo desse item diz assim: o verdadeiro espírita deve ser o reflexo do item anterior, o homem de bem. Porque o espírita, tendo acesso ao conhecimento das leis de causa e efeito, da lei da reencarnação, obrigatoriamente ele teria que ter as suas atitudes sempre pautadas dentro dessas leis.
deixando de lado o imediatismo, o egoísmo, a vaidade, o preconceito, porque são sentimentos formadores da dor. E colocar no lugar desses sentimentos, sentimentos nobres, que fazem uma vida mais feliz. O sentimento de amor, de fraternidade, de compreensão, de justiça, de tolerância e de resignação. Entendendo que os desígnios do Criador são imutáveis e que Deus nunca erra. Allan Kardec perguntou aos espíritos da codificação que é o espírita, e os espíritos muito propriamente responderam: é aquele que empreende um esforço pessoal para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Então, a responsabilidade do espírita, ainda mais nesta época de transição planetária que nós estamos passando, é muito grande. Existe um capítulo do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um capítulo que nós sempre chamamos a atenção, que é uma reunião do espírito de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier. Ismael, o anjo tutelar do Brasil, ele faz uma reunião com vários espíritos iluminados. Isso por volta do ano 1820, 1830. Eles estavam preparando a reencarnação de Bezerra de Menezes para vir à Terra, porque já estava nos destinos da humanidade que a árvore do Espiritismo saísse da Europa e viesse se instalar na pátria do Cruzeiro. Antes mesmo do lançamento do Livro dos Espíritos, já estavam programando a reencarnação de Bezerra de Menezes. Ismael então falava com aquela pleiade de espíritos que estava lá, e disse uma frase muito importante. Não ignoremos, dizia ele estava no século XIX, que nós estamos no século do advento do Consolador prometido por Jesus, que preparará os 100 anos que virão para os outros 100 anos que virão. Então nós pensamos, o Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. 1857 mais 100 anos, 1957. Para os próximos 100 anos que virão, 2057. 2057 é a data em que nós estaremos entrando no mundo de regeneração. Não ainda em um mundo regenerado, mas no mundo de regeneração. Aos poucos nós começaremos a sentir esses primeiros eflúvios. Mas o espírita desta época tem uma responsabilidade muito grande de ser realmente o trabalhador da última hora, justamente nessa transição, 40 e poucos anos que faltam para 2057, que é um pouquíssimo tempo do ponto de vista espiritual, para que o espírita realmente tome ciência da joia preciosa que ele tem nas mãos, que faz com que o homem possa compreender as dúvidas intrínsecas de cada um, de onde viemos, quem somos, qual a finalidade da vida, o que será de nós. O que será de nós quando o mundo orgânico falir? Ou quando a fatalidade com aparente injustiça nos alcançar, e é quando aqueles que nós amamos retornarem para a vida maior. O Espiritismo, como ciência de observação, filosofia de comportamento e, no ponto de vista religioso, a religião do amor, forma a tríade completa para que o ser possa viver, mesmo no mundo ainda de provas e expiações, servindo com a fé raciocinada, tendo cada vez mais momentos felizes, pelo simples fato de servir e entender a vida como ela é, e transmitindo essa fraternidade a todos que o procuram. Essa é a tarefa do espírita, ser um pomicultor de bênçãos, ser aquele que leva a palavra realmente de Jesus, movida pela razão, dentro das leis imutáveis de ação e reação e da reencarnação. Então agradecemos muito ao espírito de Allan Kardec por esta oportunidade e a Jesus, nosso mestre, que o autorizou e validou o seu trabalho.
que a doutrina consoladora do Cristo possa ser compreendida como o sol a iluminar nosso entendimento na noite escura de nossas aflições. Que a razão tome lugar do imediatismo que fere e agride. Que os momentos em que nossas experiências nos chamarem mais atenção pela gravidade, o Espiritismo possa consolar e indicar-nos os recursos necessários para seguirmos adiante. Recursos estes que têm na reencarnação a explicação e a indicação segura para entendermos que não somos somente o ser que se apresenta no momento, mas sim um manancial de experiências rumo à plenitude do ser. E o recurso da lei imorredora de causa e efeito, indicando-nos que todos nós somos os autores de nosso destino. Assim seja, Natanael. A mensagem de nosso irmão Natanael nos indica realmente a responsabilidade do espírita, porque trata-se de uma doutrina que dentro do seu entendimento pode realmente consolar a todos aqueles que a abraçam. Assim como foi também no cristianismo primeiro, quando as pessoas entenderam na mensagem de Jesus um novo e estranho sentimento chamado amor, até então nunca falado como ele falou. Pela primeira vez, na época do Cristo, os aflitos, os desesperados, os desventurados foram amados, foram valorizados e foram chamados de bem-aventurados. Desta vez, o cristianismo redivivo faz a mesma coisa e chama as pessoas à razão para que elas não voltem a reincidir em seus próprios erros. A humanidade será espírita. O espiritismo é a religião do futuro? Poderíamos parafrasear a Leon Denis dizendo assim: não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque através de vários pontos de observação, as pessoas entenderão o que o Espiritismo já prega. Deus como a imortalidade, como ser supremo do universo, a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, e aí será entendida realmente por todos os efeitos da humanidade e vários pontos de vista, compreenderão o que o Espiritismo já prega. Muita paz a todos, que Jesus os ampare.